Bom dia a todos. Hoje nós iremos estudar, a história do Isbosete, segundo Samuel 4. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baná, e o nome do outro Recabe, filho de Rimon, Nós vamos começar lendo que o filho tinha fugido, que eles... E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu, porque os seus pais foram mortos, assassinados. E a ama fugiu com ele para tentar salvar a vida dele. E quando ele fugiu, a sua ama fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ela caiu, e ele ainda ficou coxo, e seu nome era Mefibosete. Mas mesmo caído, ela conseguiu esconder ele, e para não deixar ele também ser morto. Ele era neto do rei Davi, A Bíblia nos conta, a Bíblia com história secular apresenta diversos exemplos das consequências das ambições dos homens que eles matavam, para ficar nos cargos. Então, o que ele fez? A desonestidade, a traição, a crueldade são armas comuns na mão de homens egoístas e carnais. Eles destroem seus inimigos só para sofrer da mesma maneira das mãos dos outros, talvez igualmente ruins. Podem até alcançar posições de poder, mas tudo passa rapidinho, Nenhum poder é eterno. Abner, pode ter sonhado com a coroa do seu sobrinho, mas a sua vida terminou na violência e sua família caiu no esquecimento, Isbosete, também chamado de Isbal em hebraico, ele foi um dos 4 filhos de Saul. Saul era filho de quem? Do rei Davi, E ele foi escolhido como o segundo rei do reino de Israel. A história de Mefibosete realmente ganha destaque quando Davi, já estabelecido como rei de Israel, se lembrou da sua amizade com Jonatas. Então ele perguntou se ainda havia restado alguém da casa de Saul, porque ele poderia mostrar lealdade em honra, a essa amizade. Na ocasião, Ziba era servo da casa de Saul. Ele informou o rei Davi sobre Mefibosete. Ele sabia que Mefibosete estava vivo. Então, imediatamente, Davi mandou buscar, e ele entregou ao filho de Jonas as propriedades de Saul, permitindo que ele assentasse diariamente à mesa do rei. Davi também ordenou que Ziba fosse seu servo. Ziba era servo de quem, Tinha que ser servo. Ele entregou Mefibosete, ele recebeu a herança, ele começou a comer na mesa do rei. Mas as mortes de seu pai e de seus 3 irmãos, nunca saiu da cabeça dele. Mefibosete, ele foi traído por Ziba, que era para ajudar ele, porque Ziba queria ficar com tudo. Ainda no livro de Samuel 2, temos o relato da traição de Ziba no tempo da revolta de Absalão. Naquela ocasião, Davi havia fugido de Absalão e Ziba foi ao seu encontro, levando provisões necessárias para aquele momento difícil. No entanto, Ziba também se aproveitou para acusar falsamente Mefibosete para o rei Davi,
Disse que o neto de Saul estava cobiçando o reino. Mefibosete era o neto de Saul, né? A princípio, Davi acreditou na mentira de Ziba e deu a ele tudo o que pertencia a Mefibosete na hora da raiva, né? Retirou a herança, deu tudo para ele. Mais tarde, quando Davi retornou, depois da morte de Absalão, Mefibosete tratou de ir ao encontro dele para se defender, porque ele já sabia que ele tinha sido traído. Ao chegar à presença de Davi, Mefibosete foi questionado por ele acerca do ocorrido. Então, ele teve a oportunidade de relatar a traição de Ziba. Ele contou a verdade. Mefibosete contou que havia pedido que Ziba selasse um jumento para que ele pudesse viajar ao encontro de Davi. Porém, Ziba o deixou para trás e arquitetou todo aquele plano maligno de traição. Durante o período em que Davi precisou fugir de Absalão, Mefibosete se lamentou por ele profundamente, conforme o costume da época. Isso significa que ele ficou sem lavar os pés, não lavou suas roupas e nem amparou sua barba. Essa foi uma atitude clara de fidelidade ao rei Davi, mostrando que em nenhum momento ele compactuava com o plano de Absalão. Após conhecer a versão da história dada por Mefibosete, Davi acreditou nele, porém ainda assim propôs que os bens herdados por Mefibosete fosse dividido entre ele e Ziba, né? Surpreendentemente, Mefibosete mostrou que sua preocupação estava concentrada apenas no bem-estar de Davi, tanto que ele abriu mão da sua herança. Ele falou que não queria nada, que deixasse tudo para o outro. Essa história dá para ver, né? Como que tem pessoas ruins, sem caráter, né? Mas Mefibosete tinha caráter. Ele não estava interessado na herança. Apesar da história de Mefibosete ser muito utilizada nas pregações, nas canções, poucas vezes essa história é contada corretamente. Normalmente, a parte da história descrita fala só que ele comeu na mesa do rei, né? Infelizmente, as pessoas se lembram da história dele nas pregações sobre prosperidade, mas nunca fala do seu caráter. É fácil pregar sobre o homem aleijado que foi tirado de um lugar esquecido, que vivia como pobre e mudar totalmente de vida, né? Para receber sua herança real. É fácil. É fácil falar sobre o homem que de repente recebeu uma posição privilegiada na corte do rei e pode sentar-se à mesa do rei. Difícil parece ser pregar sobre o mesmo homem aleijado que, tendo sido traído pelo seu servo, mesmo sendo inocente, se viu obrigado a dividir a sua herança com um servo traidor. Você seria capaz de dividir a sua herança com uma pessoa que te traiu? Mais difícil ainda é pregar sobre a sua atitude de abnegação. Ele abriu mão de todo o seu bem material. Não se importou que seu amigo e inimigo pessoal ficasse com tudo que era seu. Ele poderia ter brigado pela sua herança, que era dele. Realmente, a história de Mefibosete, ela proporciona um grande sermão, né? Ela nos traz grandes lições, não só de prosperidade, mas também de caráter, né? Que apesar da tragédia, das dificuldades, você tendo caráter, você permanece fiel aos seus princípios, você não se vende por nada. Para ele, o que realmente importava não era a riqueza, mas era o fato do rei ter escolhido, né? E voltado para a sua casa. Então nós iremos pedir para Deus, né? Que ele era um homem que tinha coragem, né? E ele não ligava muito pelo dinheiro, ele queria mais o quê? Ele era justo. Então nós vamos pedir também pela justiça de Deus, né?
Porque é muito difícil hoje em dia você encontrar uma pessoa com o caráter dele, né? Você só fala na riqueza, sentar na mesa do rei, mas você quase não vê ninguém falar do caráter das pessoas. Hoje em dia quase ninguém prega sobre muito caráter das pessoas que deixam abrir mão da sua herança para ajudar o outro, ou para dar até para quem não, né, não devia ter ganhado nada, nem um tostão, né? Pessoas muito traidoras. Então vamos pedir a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, essa pregação, Senhor, foi muito grandiosa, Senhor, que mostra o caráter de uma pessoa que não se importava tanto com o dinheiro, mas era uma pessoa digna mesmo de sentar na mesa do rei. Quantas pessoas nós vemos hoje sentado na mesa do rei, comendo dos melhores banquetes, mas a vida dele é uma podridão pura, Senhor, que não merecia nunca estar nesse local, nunca estar sentado numa cadeira de poder, meu Pai. Mas eu peço a Ti, Senhor, que muda essa história, Senhor, que o Senhor faça um mover muito grande, meu Pai, que o Senhor vai abençoando grandemente todos aqueles que sofrem opressão maligna, aqueles que mesmo estando certo, meu Pai, eles são condenados, Senhor, que o Senhor vai mudando a justiça, Senhor amado, na terra, Senhor, que o Senhor vai mudando o caráter das pessoas, Senhor, que hoje em dia poucas pessoas são homens de caráter, que o Senhor vai tirando toda a podridão, Senhor, no meio político, dentro das grandes firmas, Senhor, que nada fica escondido, meu Pai, que o Senhor faça um grande mover, meu Pai, abençoe todos aqueles que sofrem perseguição maligna, meu Pai, aqueles que foram roubados na sua herança, Senhor, aqueles que foram roubados, tudo aqueles que eles tinham por direito, Senhor, que voltem em dobro para a mão deles, Senhor. Vai abençoando, meu Pai, porque muita gente, Senhor, perde tudo que tem, porque não tem ninguém que lute por eles, que ninguém que lute pela sua causa, Senhor. Eu peço a Ti que faça um mover muito grande, abençoe todos aqueles enfermos, aqueles que se encontram deprimidos, aqueles que se encontram presos sem dever nada, Senhor, que o Senhor vai abençoando, vai tirando ele dessa masmorra que ele está, Senhor, que o Senhor vai abençoando a nossa nação brasileira, Senhor, abençoe, meu Pai, vá dar um cessar fogo nessa guerra, Senhor, que o Senhor vai abençoando, que todos sejam abençoado pelo Teu sangue precioso, Senhor, que nós estamos precisando muito nesse momento de guerra, Senhor, que o Senhor vai passando na frente, que o Senhor vai dando um cessar-fogo, Senhor, vai abençoando aqueles que governam, Senhor, abençoe os nossos presidentes, abençoe, Senhor amado, Putin, para que ele caia na realidade e pare com essa guerra, Senhor, no poder de Deus e no sangue de Jesus. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até a próxima. Você tenha um final de semana maravilhoso. Se vocês gostaram, vocês, por favor, deixem seu joinha, compartilhe e vamos evangelizar, tá? Obrigado.